Glória a Deus. Tem um versículo aqui muito interessante, que é o versículo 12. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus esta noite esteja nos conduzindo, nos orientando e nos dando a palavra, não abrir e fechar a nossa boca, para que o servo de Deus possa ouvir da parte de Deus a mensagem, que os corações possam estar, Senhor, no Teu nome, Senhor, canalizados para ouvir de bom grado a Tua mensagem, a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, lido esse versículo, né? É uma pergunta que o salmista faz ao longo do louvor, que o salmo é louvor, né? O que darei eu, o que eu posso dar a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito por mim? Não é assim? Eu vi várias versões desse salmo hoje, né? King James e outras versões muito interessantes. A Bíblia viva, né? Versículo 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Tem um salmo aqui que diz: não esquecerei de nenhum dos seus benefícios. Glória a Deus. Eu sei que quando Salomão inaugurou o templo, irmãos, se naquele tempo tivesse aquelas ONGs, né, que era tanto sacrifício de animais, que eu vou dizer, foi assim um derramamento de sangue de animais, eles ofereciam sacrifício. Então, o que Deus fez de bom para conosco, para nós rendermos a Ele graças. Glória a Deus, né? Essa mensagem Davi o salmista o cantor, né, vai expor a música através de uma forma poética, né? O livro é poético. E ele vai expressar a sua devoção, a sua gratidão a Deus por tudo que Ele tem. Interessante, né? Esses termos, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele continua fazendo e certamente por tudo que Ele ainda vai fazer. Glória a Deus. Eu encontrei aqui, né, nesse salmo, essa pergunta. Inclusive esse salmo ele foi lido lá na igreja que eu estava participando, e me veio à mente, ao meu coração, esse texto, né? O que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito por mim? Então, tem um salmo que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. O Salmo 50 diz que o salmista diz que os recursos deles, o dinheiro, a prata, os sacrifícios, que ele pudesse adquirir para pagar perante Deus pelos benefícios que ele havia feito, e principalmente a redenção da alma, né? Sobretudo a redenção da alma. O salmista vai dizer que esses recursos é muito pobre demais, não daria para comprar, né? Então, se nós pudéssemos assim, meu Deus, qual é o pagamento, o que eu poderia retribuir para Deus por todos os benefícios que Ele tem feito por nós? Certamente nós não teríamos nenhum recurso porque até diante de Deus você não vai pagar a Deus, né? A Bíblia diz que pela graça sois salvos. A salvação é um dos benefícios maravilhosos que o homem pode receber de Deus. O benefício da salvação. O que é a salvação na pessoa de Jesus? A salvação é o livramento. A salvação é o perdão de Deus para os pecadores. Então, é bom, a gente sempre mentaliza isso na Santa Ceia, né? Que o Cristo morreu na cruz pelos pecados, para que através do seu sacrifício, ali foi a moeda
de pagamento, que a justiça de Deus exigia, a sua justiça exigia a morte do pecador ou de um substituto, de um inocente, no caso o Cristo, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos muitos motivos e um deles é exatamente a salvação da alma. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Você já agradeceu a Deus? Ou então você não tem convicção da sua salvação? Primeira pergunta que eu vou fazer logo. Mas se você tem convicção da salvação, esse é um motivo para nós cantarmos nesta noite esse salmo. O que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que Ele tem feito por mim? Glória a Deus. Claro que no contexto aqui da palavra, do salmista, salvação tem a ver com livramento de morte. Salvação tem a ver com livramento com curas. Salvação tem a ver com proteção dos inimigos. Salvação tem a ver com todos os problemas enfrentados pelo salmista e ele conseguiu se sobressair. Claro, isso tudo envolve salvação, é livramento, é proteção, mas a salvação na pessoa de Cristo é quando o pecador arrependido dos seus pecados reconhece que ele é um pecador que precisa de um Salvador. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Então nós, irmãos, é interessante, glória a Deus, né? O homem sem Deus, sem Pai, sem salvação, está morto nos seus delitos e pecados. E de repente o amor de Deus se manifesta por esse homem, sem que esse homem o amasse. Deus nos amou primeiro. Então nós somos abençoados por essa dádiva de Deus que é a salvação. Então o que darei eu pelos benefícios que Ele tem feito por nós? Vocês lembram, o próprio Davi, ele é muito grato a Deus, né? Quando ele assume o reinado de Judá, reinado de Israel, uma das coisas que ele faz ele vence os filisteus, e quando ele consegue, ele tem assim uma visão muito interessante. Ele sabia que o reino dele, a prosperidade do seu reino dependia da presença de Deus. A presença de Deus. Eu estou lendo o livro do profeta, e o profeta ele vai mostrar que a presença de Deus ela estava no templo, né? Através de um objeto que era um símbolo da presença de Deus. Vocês sabem qual é esse objeto, né? Eu estou falando da arca, a arca de Deus. Então, quando Ezequiel, lá no cativo, Deus vai mostrar as visões para ele. O Deus foi saindo aos poucos do meio dos homens, foi saindo do templo, foi saindo do cotidiano das pessoas, foi saindo da cidade, e a cidade ficou entregue aos inimigos. Por mais que ele clamasse, mas eles não foram gratos para com Deus. Então eles foram desobedientes e rebeldes. Aí Deus deixou os inimigos tomar de conta. Que é assim, quando você está protegido por Deus, Deus faz maravilha. Deus te livra de todo mal, Deus te guarda e te protege. O salmista experimentou isso, ele vai contar como uma forma poética, dizer no versículo 1, eu amo ao Senhor, porque Ele, sabe por que ele é grato a Deus? Porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Sempre os versos, nós vamos encontrar essa linguagem, né? Ele vai repetir aqui no primeiro verso, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele está falando do que Deus tinha feito por ele no passado recente. Deus havia atentado para a oração de Davi, do salmista, né? Quantas vezes você pode se encontrar numa aflição, num momento de tensão, de angústia, né? Eu lembrei dos 10 leprosos, um irmão Luiz pegou aqui, não foi sobre gratidão, não foi? Foi assim? O Francisco Vieira. Ele disse que os homens viviam isolados, porque a lepra fazia a pessoa viver em lockdown, né? Literalmente, né? Isolava-se da sociedade, porque era uma doença contagiosa.
Então o povo estava, os 10 leprosos lá, clamaram a Jesus: Jesus, tem misericórdia. Aí Jesus mandou ele ir ao sacerdote. No caminho que eles foram para o sacerdote, o que aconteceu? Tudinho foram curados. Irmãos, muitas vezes acontece isso com o ser humano. Ele é muito ingrato. Ele se esquece as coisas muito fácil, né? Eu analisando assim, né, os seres humanos, viu, Léo? Uma vez eu li um livro, não sei, não estou lembrado do nome desse. Ele era um livro sobre discipulado. Ele dizia que um animal, um macaco, né, ele estava como que uma argola no pescoço e ele estava se sufocando. E aí teve uma pessoa que se interessou e tirou essa coisa do pescoço dele. Aí ele disse que para onde ele ia, o animal ia atrás dele. Parece que os animais, quando você faz o bem a eles, eles têm um espírito de gratidão. Apesar de serem racionais, né? Mas eles têm assim, o homem não percebeu. Mas ele fez a analogia. Assim nós seres racionais devemos, porque estávamos debaixo de um jugo pesado, nós não tínhamos força, nós estávamos cativos, prisionados. Aí o Cristo da Galileia, o Filho de Deus, quebrou o jugo que estava sobre nós, nos libertou e nos fez andar em terra, numa libertação, né? Então agora nós temos motivos para, como diz aqui, que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelos benefícios que Ele tem feito por mim. Glória a Deus. Então o salmista ela encara aqui vários motivos pela qual ele é grato a Deus, porque Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu a sua súplica. Eu lembrei do Salmo 40, e diz: esperei com paciência pelo Senhor, porque Ele, é exatamente o que ele diz aqui no versículo 2, o Salmo 116, porque Ele se inclinou para mim os seus ouvidos, Ele ouviu o meu clamor, Ele inclinou-se. Você sabe que a oração do servo de Deus, ela tem esse poder de fazer com que a maior autoridade da face da terra, do mundo, do universo, da história, Deus, o soberano, Ele se inclina para um coração contrito e quebrantado. Glória a Deus. Mesmo que ele esteja numa situação desobediente. Lembrei de Sansão, que clamou a Deus. Deus ouviu a oração de Sansão. Deus restaurou as forças de Sansão. Lembrei de um rei, filho de Ezequiel, chamado Manassés, o rei de Judá. Foi um dos piores, irmãos. O que Manassés fez, irmãos, foi terrível. Mas mesmo Manassés, ele representa o pecador que faz tudo de ruim. Estava lá Manassés prisionado, lá em outra nação, e ele fez uma oração que não está registrada na Bíblia, a oração de Manassés. Ele faz uma oração, ele clama ao Deus de seu pai, Ezequias, ele, o Deus de meu pai. Quando ele recebe o livramento de Deus, as cadeias, ele recebeu a proteção, e de repente Deus vira o cativeiro. Essa mesma oração que Jó fez quando estava doente. Jó estava aprisionado na sua alma, no seu corpo, mas ele orou pelos seus amigos, e enquanto ele orava, Deus ouviu a oração de Jó, perdoou os seus amigos, curou as suas chagas que estavam sobre o seu corpo. Então, por isso que tem as irmãs, né, convida sempre. Irmãos, você tem algum testemunho para dar? Esse é um salmo didático, que ele vai nos ensinar a andar no caminho da gratidão. Glória a Deus. O que darei ao Senhor pelos benefícios? Um dos benefícios a qual o salmista tem uma gratidão de amar ao Senhor, é porque ele ouviu a sua voz, ouviu a sua súplica, é porque Deus da glória, versículo 2, se inclinou para mim e os seus ouvidos. E aí tem uma decisão que o salmista toma como gratidão pelo que Deus tinha feito por ele. Sabe qual é a decisão que ele toma?
Versículo 2, a parte B. Portanto, olha aí, irmãos. Pega essa frase aqui, que é uma mensagem muito importante para cada um de nós. Invocar-lo-ei enquanto eu viver. Enquanto eu estiver nessa terra, eu preciso invocar o nome do Senhor. Mas é porque nós temos uma tendência de invocar a Deus, de clamar a Deus, quando? Geralmente. Quando? Na luta, no aperto, na angústia, na tribulação. Mas qual é a receita que o salmista aprende como estilo de vida que tem que ser perpetuado enquanto viver? Ele diz: eu vou invocá-lo-ei enquanto eu viver. Glória a Deus. Isso aqui é uma vida de gratidão contínua. Enquanto há vida, né? Porque depois que morre não tem oração, não tem mais nada, né? Não se faz oração pelos mortos. Tá certo? Então, enquanto o salmista diz: na sepultura, quem te louvará a Deus? Ninguém. Morto não invoca, morto não adora, morto não clama, morto não ora. Só os vivos, enquanto viver, invocar-lo-ei. O Jeremias diz: clamas a mim, responder-te-ei, invoca-me e te anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Glória a Deus. Irmãos, no versículo 3 ele vai narrar situações em que ele atravessou. Ele vai dizer: cordéis de morte me cercaram. Cordéis de morte. A situação aqui pode ser que o salmista esteja cercado por inimigos de guerra, ou pode ser também uma enfermidade, né? De repente o médico chega lá com o veredito e diz: não tem condições, não. Vai morrer. Então os cordéis de morte cercaram. O salmista no Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então os perigos de morte estão cercando. E aí ele continua no versículo 3, a gratidão a Deus. Ele diz: o que darei ao Senhor pelos benefícios? Porque angústias do inferno, Sheol, se apoderaram do salmista. Angústias do inferno. Irmãos, às vezes acontece isso aqui, né? O aperto, a angústia, se apoderaram do salmista. Glória a Deus. O salmista estava, como nós encontramos, aperto e tristeza. Então, essa é uma descrição de uma experiência do salmista, mas pode ser também a nossa experiência. Então nós temos aqui que ser grato a Deus, porque grandes coisas fez Deus por nós, e por isso nós estamos alegres. Glória a Deus. Ele está elencando aqui todos os motivos pelas quais o Salmo 113, é Ele que te sara, é Ele que te perdoa, é Ele que te cura, é Ele que te renova, é Ele que te sustenta, é Ele que te dá provisão, é Ele que te fortalece. Então tem vários motivos para sermos gratos a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, no meio desse clima de mortandade, de perigo, de aperto, de angústia, glória a Deus. O salmista diz que quando os cordéis de morte cercaram, o versículo 4, então, eu invoquei esse nome poderoso, né? Clamas, a Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor, o que vai acontecer? Será salvo. Então, irmãos, não importa a condição que você esteja, como eu falei aqui sobre Sansão e falei sobre Manassés, situação de pecado, rebeldia, desobediência, a pessoa, o ladrão da cruz estava lá julgado pelo Império Romano,
estava ali sendo morto pelos seus crimes cometidos, porque ali era uma forma de tratar os piores inimigos, os bandidos ali daquela época, né? Cristo se fez criminoso, se tornou criminoso, morreu como um criminoso. Então o ladrão se lembrou e disse: Senhor, se ainda tem chance aí comigo aí, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, na mesma hora, hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso, glória a Deus. Então o Jesus, no momento em que a pessoa invoca o nome dele, glória a Deus, será salvo, irmãos, em nome de Jesus. Então ele invocou o nome do Senhor e disse: Senhor, livra a minha alma, livra a minha alma, glória a Deus. Irmãos, é tremenda essa mensagem do salmista, porque o salmista é como se fosse assim ele vai abrir o coração, vai mostrar todos os pormenores da sua alma. Então ele vai clamar para que Deus livrasse a sua alma. A alma do salmista certamente estava com medo, abatido, estava temeroso, estava repleto de adversidades, inimigos, perigo de morte. Então ele pediu o livramento à alma dele, glória a Deus. E no meio dessa situação, ele reconhece em Deus, né? O que Deus é, glória a Deus. E aqui nós vamos entender uma coisa. Nós temos que, qual é a pergunta retórica que eu iniciei a mensagem? Qual é a pergunta retórica aqui? Qual é a pergunta? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por mim. Ou seja, por aquilo que Deus fez por mim, por aquilo que Deus operou na minha vida. O que eu tenho que dar a Deus para retribuir? Mas não somente por aquilo que Deus fez ou que Deus faz, mas render graças a Deus por aquilo que Deus é. É até um motivo de uma canção, né? Se ele disse: se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, o que eu estou pedindo? E aí, eu vou me frustrar? Eu vou me angustiar? Ele vai continuar sendo Deus. Deus sabe de tudo, glória a Deus. Mas Ele é piedoso, Ele é misericordioso, Ele é justo. O nosso Deus tem misericórdia. Então, o louvor, a gratidão do salmista é também por aquilo que Deus... Qual é a pessoa de Deus? O que Ele é para nós? Ele é tudo isso, Ele é esse caráter perfeito. Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é piedoso. Então, primeiramente, sabe, quando a gente vai, os irmãos, já até expliquei aqui no ciclo de oração, falando sobre oração, né? Aí o salmista, o próprio Cristo, ensinando a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, às vezes a gente, até quando a gente, não sei se as escolas públicas ainda faz hoje, né? Eu não sei se ainda faz hoje. Como é que a gente iniciava lá? Tinha que cantar o hino nacional, né? Tinha todo aquele, igual, aí fazia a oração do Pai Nosso. Aí depois, né, na igreja, a escola católica fazia a oração Ave Maria, né? Aí eu ficava só calado, né? Fazia só o Pai Nosso e tal. Mas o Pai Nosso é uma oração, eu até expliquei, é uma forma de como fazer a oração. Porque geralmente quando a gente vai orar, o que a gente pede? Eu já falei logo, o que a gente pede? Mas como é que a oração inicia? Inicia com pedido? Inicia com o quê, irmão Dalberto? Ele começa exaltando ao Pai. Ele começa a reconhecendo que Ele está nos céus, está acima de tudo e de todos. Glória a Deus. Então, a oração do Pai Nosso, inicialmente, ele inicia com um elogio. Quem é Deus para você? Deus é bom, Deus é misericordioso,
eu invocarei o Senhor, renderei graças a Ele, porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele me salvou, porque Ele me perdoou dos meus pecados. Irmãos, o salmista fez uma lista e disse: o que eu vou fazer perante Deus para, sabe, ser grato a Ele por todos os benefícios. São vários benefícios, mas o benefício aqui que ele está mostrando, não somente por aquilo que Deus faz, os benefícios de Deus, mas pela pessoa de Deus. Ele é a pessoa mais importante que nós precisamos nos relacionar, porque aqui o contato com Deus começa reconhecendo quem Deus é, exaltando a Deus. O Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja mantido para sempre, que o teu nome seja adorado, que o teu nome seja exaltado. Então ele começa elogiando, ele começa reconhecendo, e glória a Deus. Quando eu li o profeta, preguei aqui, né? Mas a história do profeta, tem até uma irmã aqui que eu ia falar, Abacuque, né? O profeta Abacuque, ele é o tipo um repórter, né? Ele pergunta a Deus: por que isso? Por que aquilo? Por que Deus não faz isso? Mas, irmãos, Deus, foi quando ele vai começar a dizer, ele vai narrar. Uma vez eu fiz um trabalho sobre esse profeta. Ele vai narrar o caráter de Deus, a justiça de Deus, a glória de Deus, né? O que Deus é. Então ele vai entender que Deus é justo juiz. Então Deus estava punindo o seu povo, ele se cala, ele vai entregar a Deus, vai até ficar lá na torre de vigia. E aí no final ele vai adorar a Deus, esperar o que Deus vai fazer com o seu povo, glória a Deus. Então o salmista está grato a Deus por aquilo que Deus é piedoso. Olha o que Deus ainda, ele vai mostrando benefícios ao longo do salmo. Ele vai dizer que Deus, ele guarda os simples. Essa palavra simples, a gente encontra no provérbio. O simples, o salmista se identifica com essa pessoa. Essa pessoa, o simples, é uma pessoa... Que tipo de pessoa é essa? É uma pessoa assim que não tem assim muita sabedoria. É uma pessoa que é facilmente engodado, né? Irmãos, hoje nós estamos vivendo num mundo de muitos engodos, de muitas doutrinações, não é assim? As doutrinações na escola, tem doutrinação. Irmão, tem isso não, irmão. Tem. As doutrinações é como se fosse assim, lá no livro dos Deuteronômio diz que goteja a doutrina de Deus, mas só que existem as doutrinas humanas, as ideologias humanas. Então aquilo vai martelando como uma gota d'água, vai colocando, desde a mais tenra idade. Aí quando chega num nível maior, então a doutrinação era algo real nos dias de hoje, glória a Deus. Então o simples é aquela pessoa que não tem muito entendimento, ela é a pessoa que é facilmente influenciado. Então, irmão, nós precisamos, o salmista se identificou com esse simples, porque ele disse que o Senhor é quem guarda, né? Muitas vezes, nós temos assim, no mundo hoje, que nós estamos, os pais às vezes não se preocupam com isso, né? Meu filho hoje é um estudante acadêmico, é bom, é o propósito, tem que crescer, tem que se profissionalizar, mas tem algumas matérias, tem alguns assuntos, né? Até na pregação do domingo eu lembrei de uma matéria, por exemplo, eu estudei lá no seminário, mas qual é o grande perigo dos seminaristas? Você sabe o que é? É a doutrinação uma doutrina chamada, sabe, aquela liberdade. E a pessoa não crê mais em tudo que está na Bíblia, né? Então, isso é o liberalismo teológico, ele vai adentrando. Aí o cidadão é pentecostal, é um irmão piedoso, um irmão de oração. E é bom que ele estude, que ele busque conhecimento. Mas ele começa a abrir o coração para doutrinas do liberalismo teológico.
Aí ele vai aos poucos negando algumas questões, algumas verdades, ele vai, nos costumes, ele vai desprezando que isso é doutrina dos homens, e assim vai. Mas é importante que que o Senhor guarde os simples, porque os simples, muitas vezes a pessoa sem nenhum conhecimento, né, vai para um estudo acadêmico, e a gente sabe que lá na Babilônia, que foi o palco lá de grandes estudos, estavam lá os jovens, né, mas eles pediram sabedoria a Deus. Não é fácil, porque tem muita gente, né, uma vez eu escutei um pastor que ele é professor de acadêmico, mas ele disse que com o tempo as pessoas vão pelejar com você. Aí quando você se enfraquecer aí, sabe, negando Deus, pregando a promiscuidade e muitas outras doutrinações que muitos cristãos nos dias atuais têm aderido, porque são pessoas simples, pessoas que não desenvolveram essa questão do entendimento espiritual, da busca da palavra. Porque, irmãos, uma coisa eu aprendi: a melhor arma para você combater o erro é você conhecer a verdade. Só que os nossos irmãos, muitas das vezes, não sabem de nada de Bíblia, não conseguem conversar, não conseguem discorrer num debate bíblico, teológico, e acaba, sabe, sendo seduzido, como a Bíblia fala, os simples. Temos cuidado. Então o salmista, ele estava até louvando a Deus, porque o Senhor guarda, que o Senhor possa guardar as nossas mentes, os nossos corações, a igreja de Cristo, glória a Deus, permaneçamos firmes nessa doutrina bíblica, cristocêntrica, uma doutrina apostólica, uma doutrina que preza pela ética, a doutrina de Deus, a doutrina da palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, doravante aqui na mensagem, o salmista vai dizer que estava abatido, né? Algo abateu o coração do salmista. E como adorador, ele disse, em meio ao abatimento da vida, ele disse, mas ele me livrou. É mais um motivo, é mais um benefício que ele declara o seu amor ao Senhor por tudo que ele tem feito pela vida do salmista. Então ele pergunta, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito para comigo? Glória a Deus. Meus irmãos, em determinado momento o salmista, ele vai dizer que a alma dele, né? Aqui esses salmos, eles são uma verdadeira, ele abre o coração. Eu sei que os profetas, é Deus denunciando os nossos pecados, no livro dos profetas, nas cartas, Deus ensinando a forma. Mas o salmista, é como se nós abríssemos, o salmista expõe o coração diante de Deus. Ele mostra as suas alegrias, ele mostra as suas fraquezas, ele mostra as suas emoções, ele revela que o coração dele não estava bem, glória a Deus, mas Deus o livrou, Deus o guardou, Deus o protegeu. E aí ele faz uma oração, que tem lá no Salmo 113, né? Porque estás abatida, acho que é o Salmo 113, não, tem um salmo, diz assim, porque estás abatida, ó minha alma. Quer dizer, mesmo com a alma abatida, o salmista raciocina espiritualmente, ele mentaliza e diz, ainda que tu estejas abatida, ó minha alma, espera em Deus, porque ainda o louvarei, glória a Deus. Aí agora, nesse salmo ele diz, volta minha alma ao teu lugar de descanso, ao teu repouso, glória a Deus, porque olha, o Senhor só faz o bem, o Senhor só faz o bem para ti, irmã, glória a Deus, o Senhor faz bem a tua alma, irmão, o Senhor só faz coisas boas para você, glória a Deus.
Então, volta-te, minha alma, porque ele só me faz o bem. Irmão, Deus não quer o mal de ninguém, não. Deus não quer. Muitas vezes nós pensamos que Deus está, né, a gente quer ensinar, a gente quer. Não, é o agir de Deus, é a forma de Deus, é o método de Deus. Glória a Deus. Então, por isso é que o salmista diz: volta-te, minha alma, ao teu repouso, porque o Senhor só faz o bem. Porque o Senhor livrou a minha alma da morte. Novamente ele vai dizer aqui, ele vai elencar esses motivos. Ele livra a alma da morte, ele vai dizer que os olhos deles estavam na luta, né? Mas ele livrou-me dos olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Quantas vezes nós, né, podemos até sofrer, Deus livra o seu servo da queda. Glória a Deus. Nós falamos aqui no domingo, né, pela manhã, sobre a queda daquele rei, né? Acasias. Acasias caiu lá, ficou doente. Meu Deus do céu. E aí, ele mandou consultar lá Baal-zebub. Então, o Senhor está dizendo aqui que nos livra da queda, irmão. Ele guarda a nossa alma, ele consola e nos livra da morte espiritual também, viu, irmão? Irmãos, como eu falei do engodo, o engodo é algo que vai engordando o crente aos poucos, mas o cristão tem que procurar em Deus sinalização, direção, para que ele não seja engodado, para que ele possa se livrar de morte espiritual, irmão, possa se livrar da queda, glória a Deus. Então toda essa proteção é a manutenção divina, os favores divinos em favor dos seus servos. Então, meus amados irmãos, nesta noite, nós possamos ser gratos a Deus, né? Porque aqui nós temos o Salmo 116, ele ainda diz aí no versículo 9, né? Que ele está, só em você estar na terra dos viventes, como eu falei até no domingo, respirando, com saúde. Então, seja grato a Deus. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Aí ele diz: eu criei, por isso eu falei, estive muito aflito. Glória a Deus. Então, essa questão da fé em meio à tormenta, à dificuldade, é que fará a diferença da vida do servo de Deus. Criei, e por isso eu falei, estive muito aflito. Quando ele estava na sua dificuldade, ele disse que não se pode confiar em ninguém. Todo homem é mentiroso, né? Quer dizer que a fé, muitas vezes, a gente não confia mais em nada. Mas, meus amados irmãos, bom é olhar sempre para o Senhor e esperar nele e confiar, porque ele tem resposta para as nossas indagações, ele tem a resposta para todas as dificuldades. Então, que darei eu ao Senhor? O que você vai... Veja, o capítulo, ou melhor dizendo, o Salmo 116, eu narrei aqui alguns tópicos: livramento, né? Cuidado de Deus, Deus ouviu a sua voz, pela qual o salmista estava grato a Deus, né? Mas a partir, claro que no versículo 2, invocá-lo-ei enquanto viver, porque a partir do versículo de número 13, ele vai dar todos os princípios de como o salmista poderia agradecer a Deus. Eu falei dos motivos pela qual ele deveria ser grato a Deus. Esses motivos também são os nossos motivos da nossa gratidão a Deus, por tudo o que ele fez, por tudo o que ele é, por tudo o que ele faz. O salmista tomou a decisão de continuar a invocar-lo-ei enquanto eu viver. Glória a Deus. E no versículo 13 em diante, porque no 12 ele diz: o que eu vou fazer para agradecer a Deus por todos os benefícios que ele fez por mim? Aí ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o cálice da salvação.
Glória a Deus. É realmente, como eu comecei a mensagem falando sobre salvação, né? A salvação de Cristo em nós. Nós temos essa gratidão por tudo que Deus fez por nós, pelo seu amor demonstrado na cruz, pelo seu perdão. E aí, o que nós vamos fazer? Eu falei aqui, crie, por isso eu vou expor, eu vou falar, porque eu crio, eu acredito na morte de Cristo, no seu sacrifício, por isso eu vou expor esse pensamento, eu vou divulgar essa doutrina, eu vou publicar. Então, essa forma de você manifestar aos homens é uma forma de você ser grato a Deus pelo que Deus fez por você, pelos benefícios da sua alma. Além disso, versículo 14. Muitas vezes a pessoa está num aperto, num acolcho, na tribulação. Algumas pessoas dizem assim, Senhor, né, eu sei que ninguém pode colocar Deus na parede. Tem algumas doutrinas aí que as pessoas, olha, se Deus não fizer isso aqui, ele não é Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas muitas vezes a pessoa está numa situação de tormenta e ela faz tipo um estilo, um voto, né? Se o Senhor... Eu sei que tem uns votos que a pessoa faz, mas não cumpre, né? Eu lembrei de um cidadão na Bíblia, chamado Absalão, que ele enganou o pai dele, né? Disse, meu pai, eu estava lá em Hebrom, e eu fiz um voto que se o Senhor me tirasse de Hebrom, voltasse para Jerusalém, eu iria servir ao Senhor. Mas era mentira. Era mentira. Mas é certo que o voto a Deus, né, ele diz, pagarei os meus votos ao Senhor. Agora, na presença de todo o seu povo, ou seja, na congregação. Pagar o voto aqui é exatamente contar o testemunho. Exatamente colocar o crédito para a glória de Deus. É exatamente, como eu falei, creia. Ele acreditou em Jesus Cristo. Ele diz, agora, se o Senhor me tirar da situação, me livrar do laço de morte, que o Senhor me tirar dessa doença, se o Senhor me guardar em vida, se o Senhor me manter vivo na terra dos viventes, o tempo de vida que eu tenho, eu vou viver para adorar a Deus, eu vou viver para glorificar a Deus, eu vou viver para ser grato a Deus. Então é um propósito, é um voto que a pessoa faz. No Antigo Testamento, o próprio Paulo fez aquele voto, né? Conforme a lei, mas Sansão fez o voto do Nazireu, que era o voto da consagração. Ele não ia fazer, certo que Sansão foi, ao longo da sua vida, um voto de viver uma vida de consagração. Isso não é fácil não, viu? Mas o voto do Nazireu é o voto de se dedicar a Deus, né? Tem uma mulher na Bíblia que ela fez um voto. O pessoal, eu acredito assim, que o pai dela foi para a guerra, né? Na verdade, foi o pai dela que fez o voto, não foi ela, não. O pai dela se precipitou e disse, se o Senhor me ajudar nessa guerra, eu vou, primeiro que vier ao meu encontro, eu vou sacrificar. Aí a filha dele veio ao encontro dele, né? Vocês conhecem essa passagem? Aí o sacrifício ali não foi, acredito que não foi a matança dela, mas ela permaneceu, assim como fosse um voto, naquele voto que a pessoa não casa. Ela permaneceu solteira. É um preço, né? Um sacrifício. Certamente, né? Ao longo da vida dela toda, né? Como se fossem aquelas mulheres, né? Que são seguidoras. Mas, não, voto, ele tinha que cumprir. O que votei, vou ter que cumprir. Glória a Deus. Por isso que tem que ter voto, tem que ter cuidado, né? Às vezes nós prometemos fazer algo para Deus, não faz nada. Chega o começo do ano, esse ano eu vou voltar com Deus, eu vou fazer um bocado de coisa para Deus. Chega na metade do ano, o irmão esqueceu do voto. Voltou para trás. Então o salmista está dizendo aqui
que depois das tormentas que ele passou, das angústias que ele passou, mas ele vou pagar os meus votos na casa do Senhor, vou testemunhar, vou adorar, vou glorificar na presença de todo o povo. Ainda tem essa aqui, viu? Né, irmã Leia? Glória a Deus. Vou concluir, irmãos. Aí ele fala que a vida, né, dos seus servos, ela é preciosa. Deus, ele até eu pegando um gancho aqui da mensagem de domingo, às vezes nós queremos antecipar essa viagem, um momento de angústia, né, que eu falei do profeta Elias, mas tudo tem o seu tempo. Então Deus permitiu que o seu servo passasse por momentos de angústias, laços de morte e tal, e tudo, e Davi, o salmista, invocou a Deus e pediu o livramento, e Deus livrou ele da morte, livrou do laço, livrou das lutas, e agora ele está na congregação, né, porque a vida do seu servo é preciosa. Glória a Deus, né? Então, o Senhor, ele é interessante, os servos fiéis, né? Aí no versículo 16 ele vai concluindo aí dizendo que o Senhor soltou as ataduras. Então por isso, versículo 17, oferecerei sacrifício de louvor. Eita Jesus, isso é na lei, viu, irmãos? É na lei. Oferecer-te-ei. Eita, aqui tem uma doutrina para os irmãos sobre louvor, né, irmão? Louvor é uma forma de sacrifício. É uma forma de você expressar a sua gratidão a Deus. Sabe que o louvor, né? O louvor é uma forma de você adorar. É importante a questão da mensagem sobre o louvor na igreja, viu, irmãos? Às vezes o louvor, tem irmão que diz assim, mas eu vou louvar aqui. Aí, como é que se diz? Às vezes não se prepara, né? Irmão, eu vou louvar qualquer hino aqui para Deus. Tem que ser o melhor, né? Tem que ser o melhor. Importante é essa questão do louvor a Deus, né? E ele diz, por toda a minha vida, eu invocarei, eu te louvarei. Sacrifício de louvor. Mas não era sacrifício de animais no tempo da lei? Como foi que Davi fez quando a arca de Deus entrou? Houve um problema lá, né? Os irmãos sabem, seja outra mensagem. Mas Davi, irmão, foi assim espontâneo, né? Tem um pessoal que pega essa mensagem, aí diz que os crentes saem na hora do culto, né? Pulando, marchando e tal. Mas Davi foi assim espontâneo. Ele tirou as vestes reais, estava com uma roupa mais simples, nem parecia que era o rei. E ele se expôs, né? Colocou as suas emoções à tona. E ele louvou a Deus. Ele tinha um espírito de gratidão a Deus. Então essa questão de você louvar a Deus, né? É importante. Tem uns provérbios populares que diz que quem canta os seus males espanta. Mas não é que é verdade mesmo? Se você louvar a Deus diariamente, continuamente, irmão, é tão bom louvar, que se você fizer isso, viu, irmão, Duda, sei que a garganta às vezes está meio ruim, né? O pastor chama, irmão, vamos cantar aqui. Uma vez eu chamei um irmão para cantar, às vezes não é só os irmãos, às vezes os irmãos estão com a garganta ruim, mas às vezes a pessoa não tem prazer, não, bote outra aí. Irmão, você tem que louvar a Deus. Não, eu só vou louvar se eu tiver oportunidade. Não, irmão. Louve com toda a igreja, louve em casa, louve onde tu estiver. Louvor, irmãos, é algo importante, é uma forma de sacrifício. O livro de Hebreus fala isso, viu? Uma vez eu preguei essa mensagem sobre o sacrifício que agrada a Deus. Está lá o louvor, é um deles. Glória a Deus. Então, o salmista consegue colocar aqui alguns pontos, alguns princípios de como ele iria dar lugar a essa gratidão a Deus. Ele elencou os motivos da gratidão. Ele elencou os benefícios que Deus tinha feito para ele. Agora ele vai expor, em algumas partes já mostrei, invocá-lo todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. Glória a Deus. Eu vou andar perante a face de Deus na terra dos viventes, é porque eu acredito
nesse poder do Evangelho, o Evangelho da salvação. E eu vou falar a mensagem de Deus. Glória a Deus. Mas espera aí. Eu vou também pagar o que eu vou ter. Eu vou oferecer também louvor a Deus. Eu vou pagar os meus votos ao Senhor, que eu posso fazê-la na presença de todo o meu povo. Interessante, por 2 vezes ele diz isso, que eu possa fazê-lo aonde, irmãos? Na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai, conclusão, essa palavra louvai ao Senhor significa, sabe o quê? Tem uns irmãos que dizem aleluias, no plural, né? Mas é aleluia, louvai ao Senhor. Essa tem que ser a forma de como o cristão, o servo de Deus, deve expor sua gratidão perante Deus. Amém, irmãos? Vamos concluir, ficamos de pé. Os irmãos recebam a palavra de Deus nesta noite, para a glória de Deus, a doutrina, né, desse salmo maravilhoso, Salmo 116, que nós possamos mastigar aqui, glória a Deus. Essa semana a irmã estava perguntando, irmão, sobre esse versículo 15, né? A irmã lê aí. E realmente é um contexto de livramento de morte, e Deus conservou a vida do salmista. Como Deus tem conservado a você, viu? Amém? Deus te conservou, irmão. Glória a Deus. Você é um sobrevivente, você está aqui pela misericórdia, Deus te protegeu, Deus te guardou, e vai continuar. Mas o importante, né, é a gente fazer como Paulo e Silas e Jesus fizeram. Foi o que eles fizeram. Paulo e Silas, depois que apanhou, e Jesus sabia que ia morrer. Foi o que Jesus fez depois. O que foi que Jesus fez quando ele sabia que ia morrer mais na frente? Eu acho que ele pegou, tem uns irmãos que dizem que Jesus pegou o hino da harpa, nem tinha. No jardim, Jesus, nem tinha ainda. Jesus pegou o inário dos hebreus. Qual é o inário dos hebreus? O salmo. E ele cantou um hino de louvor às vésperas